Bem-vindos à terceira unidade da nossa disciplina, Patrimônio Cultural, Participação e Governança. Nesta aula falaremos sobre um dos temas essenciais para a preservação e valorização do patrimônio cultural, os instrumentos de controle social. Neste contexto, vamos explorar como a sociedade pode participar ativamente na gestão e proteção do patrimônio cultural, garantindo que ele seja preservado para as futuras gerações. Para começar, é importante definir o que entendemos por controle social no campo do patrimônio cultural. Controle social refere-se aos mecanismos e processos pelos quais a sociedade civil pode influenciar, fiscalizar e participar das decisões relacionadas à gestão do patrimônio cultural. Isso inclui tanto o patrimônio tangível, como monumentos e sítios arqueológicos, quanto o intangível, como tradições, línguas e práticas culturais. O controle social está assegurado em nossa Constituição Federal, bem como em instrumentos internacionais que garantem a escuta livre, prévia e informada, principalmente dos povos e comunidades tradicionais. Estes mecanismos permitem que as políticas e ações relacionadas ao patrimônio cultural sejam transparentes, inclusivas e responsivas às necessidades e desejos das comunidades. Ao permitir que a sociedade participe ativamente na gestão do patrimônio, promovemos uma maior democratização do processo e asseguramos que diferentes vozes e perspectivas sejam consideradas. Um dos principais instrumentos de controle social no campo do patrimônio cultural são os conselhos de patrimônio cultural. Esses conselhos são compostos por representantes do governo, especialistas em patrimônio e membros da comunidade. Eles têm o papel de assessorar e fiscalizar as políticas públicas de preservação do patrimônio, garantindo que as decisões sejam tomadas de forma participativa e transparente. Os conselhos podem atuar em níveis locais, regionais e nacionais, dependendo da estrutura administrativa de cada país. No caso do Brasil, municipais, estaduais e nacionais. Outro instrumento importante são as audiências públicas. As audiências públicas oferecem uma plataforma para que cidadãos expressem suas opiniões e preocupações sobre questões relacionadas ao patrimônio cultural. Elas são especialmente úteis em situações onde há propostas de intervenções significativas em sítios culturais, como restaurações ou desenvolvimentos urbanos que possam impactar o patrimônio. Durante essas audiências, as comunidades podem questionar, sugerir e debater os planos apresentados, influenciando diretamente as decisões finais. Os planos de gestão participativa também são essenciais no controle social do patrimônio cultural. Esses planos envolvem a colaboração entre autoridades governamentais, especialistas e comunidades locais na elaboração de estratégias para a preservação e uso sustentável do patrimônio. A gestão participativa assegura que as políticas não sejam impostas de cima para baixo, mas sim desenvolvidas com base em um entendimento compartilhado das necessidades e valores culturais das comunidades. Além disso, a educação e sensibilização desempenham um papel crucial no fortalecimento do controle social. Programas educacionais que destacam a importância do patrimônio cultural e promovem a conscientização sobre os direitos e responsabilidades dos cidadãos são fundamentais. Quando as comunidades estão informadas e conscientes, elas estão mais aptas a participarem efetivamente dos processos de tomada de decisão e a defenderem seu patrimônio cultural. A tecnologia também tem se mostrado um aliado poderoso no controle social. Plataformas digitais e redes sociais oferecem novas maneiras para que as comunidades se organizem, compartilhem informações e mobilizem ações em defesa do patrimônio cultural. Ferramentas online podem facilitar a comunicação entre os cidadãos e autoridades, tornando os processos mais transparentes e acessíveis. Os instrumentos legais são igualmente importantes. Leis e regulamentos que garantem a participação pública nos processos de gestão do patrimônio cultural são fundamentais para institucionalizar o controle social. Isso inclui a criação de marcos legais que assegurem o direito das comunidades de serem consultadas e de participarem das decisões que afetam seu patrimônio. No entanto, a implementação eficaz desses instrumentos enfrenta desafios. Muitas vezes, há uma falta de recursos e capacidade institucional para apoiar plenamente o controle social. Além disso, pode haver resistência por parte de autoridades ou interesses privados que veem a participação pública como obstáculos aos seus objetivos. Para superar esses desafios, é essencial promover uma cultura de transparência e colaboração entre todas as partes envolvidas.
Isso requer o fortalecimento das capacidades das comunidades para participarem efetivamente, bem como o compromisso das autoridades em respeitar e valorizar as contribuições da sociedade civil. Um exemplo de sucesso na utilização de instrumentos de controle social pode ser vista em iniciativas de preservação de centros históricos. Em muitos casos, a participação ativa das comunidades locais tem sido crucial para garantir que os projetos de restauração respeitem a integridade cultural e histórica dos sítios, ao mesmo tempo em que atendem às necessidades contemporâneas de desenvolvimento. Outro exemplo é a proteção de práticas culturais intangíveis, como festivais e tradições orais. Através de conselhos culturais e audiências públicas, as comunidades têm conseguido reconhecimento oficial e apoio para a preservação de suas tradições, garantindo que essas práticas continuem a ser uma parte vital de sua identidade cultural. Em conclusão, os instrumentos de controle social no campo do patrimônio cultural são essenciais para garantir que a gestão do patrimônio seja inclusiva, transparente e responsiva às necessidades das comunidades. Ao promover a participação ativa da sociedade civil, não apenas fortalecemos a proteção do nosso patrimônio cultural, mas também enriquecemos o tecido cultural de nossas sociedades. Espero que essa aula tenha proporcionado uma compreensão mais clara e profunda sobre este tema essencial. Vamos ficando por aqui. Espero que tenham assimilado bem o conteúdo de nossa disciplina e participado de nossas atividades no Moodle. Saudações culturais.